queridos ouvintes, está começando mais um Ouro Finicast. Eu sou a Juliana Matos, faço parte do time de comunicação da Ouro Fino Saúde Animal e durante as férias do querido amigo Bruno Freitas, eu conduzo o nosso podcast aqui com vocês. Muito bem, a gente trouxe semana passada a retrospectiva do ano de 2020 e agora chegou a vez da gente saber o que esperar de 2021 no setor do agronegócio. E quem está contando tudo para a gente é o Thiago Carvalho, ele é professor da Unesp e da Exalc e também pesquisador da área de proteína animal do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. Muito bem, Thiago, muito obrigada pela sua presença, você é o nosso guru aí do setor. O que você tem para já adiantar sobre o ano de 2020? O que a gente pode esperar dele? Olá, Juliana. Olá, ouvintes do Finicast. Muito bom estar novamente aqui com vocês, né, trazendo informações e tentando juntos desenhar um 2021, né? De novo, muito obrigado pelo convite e acredito que a gente vai ter um bate-papo muito interessante aqui. Bom, não poderia deixar, né, de falar e olhar um pouquinho para 2020. Se a gente for desenhar o que vai acontecer em 2021, né, tentar acertar o olho, o branco do olho da mosca, eu posso dizer para vocês que eu vou estar sendo um pouco ousado, né? De tudo que aconteceu em 2020, podemos dizer. Ninguém sabia o que ia acontecer com uma pandemia, ninguém sabia que ia ter uma pandemia, né? A gente sempre falava de doenças, né? Doenças que vai avassalar o mundo, sempre lembrava da peste, principalmente a espanhola, lá, a bubônica, que aconteceu, mas a gente nunca imaginava, um dia vai chegar uma nova doença, mas nunca. Chegou e trouxe várias lições pra gente, que a gente tem que olhar e tem que colocar em prática para 2021. O que pode acontecer? Tentando trabalhar um pouquinho aí com a bola de cristal. Acho que tem alguns pontos importantes e até falando um pouquinho do nosso agro. Olhando para 2020, qual que é a nova realidade do que a gente projeta para 2021? A gente tem, principalmente final de novembro, né, a dezembro desse ano, mas principalmente em novembro, a nova eleição norte-americana. A nova eleição norte-americana, ela trouxe um novo discurso que deve ser a tônica para 2021. E o que isso tem de importância no agro? A gente tem aí, podemos dizer, um país como os Estados Unidos, que, como o Brasil, um dos pilares é o agronegócio, é muito forte politicamente, né? É muito forte estruturalmente, logisticamente, então vai ter uma pressão sim. Então esse é o primeiro ponto. Como que vai ser o discurso do Joe Biden a partir de agora? A partir de realmente quando ele sentar lá na cadeira na Casa Branca. Provavelmente ele vai ter um discurso ameno com a China, isso não tenho dúvida, nesse curto prazo. Mas a guerra tarifária ainda vai continuar. Tá? Isso daí não vai deixar de existir, porque a China depende dos Estados Unidos, os Estados Unidos dependem da China. Então eles têm uma briga tarifária muito grande. A China depende muito de produtos norte-americanos, manufaturados, serviços, agropecuários, porque a China, eu estou falando muito da questão da eleição norte-americana, porque a turma tem uma visão assim, o Joe Biden ganha, agora o Brasil está perdido. Não, muitas vezes não. A China não vai depender só de um único país. Não é à toa que a China está já olhando para a Argentina para investir em suínos na Argentina, porque está começando a ter uma dependência muito grande do Brasil. Alguns países da Europa, Brasil, a gente vai falar de suínos daqui a pouco, mas dos Estados Unidos. Então, tem esse ponto. Primeiro, a eleição vai ter um discurso ameno? Vai, mas eu tenho uma briga ainda política por guerra tarifária muito forte e, por outro lado, eu tenho uma China que vai continuar buscando, sim, cada vez mais fornecedores, não dependendo de apenas um. Porque, vamos supor, é o grande comprador de suínos, o grande comprador de carne bovina brasileiro, de soja. Vai que tem uma doença em qualquer carregamento, ela parada, aí ela vai prejudicar os produtores brasileiros. Além de prejudicar os produtores brasileiros, ela tem um impacto de inflação muito grande na China. Então ela tem que realmente mapear muito bem. Esse é o primeiro ponto para a gente ficar atento. O segundo ponto é a questão do câmbio mesmo. Quando a gente fala da eleição norte-americana e eu tenho uma eleição que o mundo todo ele comemora, de um discurso um pouco mais agressivo do Trump, ele saindo de linha, então eu tenho
todos começaram a observar o câmbio perdendo força, principalmente o real, né, valorizando, porque o mundo todo, ele acredita na lógica mundial cada vez mais forte, assim como quando eu tenho a notícia da vacina. O resto dos países, eles tiram investimento, não é que tira investimento dos Estados Unidos, não é isso. Ele tira investimentos em aplicações, ele começa a investir em produção, porque o mundo começa a dar uma resposta. Então, o câmbio, ele começa a valorizar. Thiago, e aí, qual que é a previsão do câmbio? O mercado brasileiro, ele sinaliza um câmbio ao redor de R$5. Sinalizava ao redor de 5,10, 5,20 para fechar 2020, né? A gente vê o dólar perdendo força, vai continuar oscilando, porque quando o presidente nacional fala uma coisa, quando o Congresso Nacional fala uma coisa, quando a classe política, a classe do agronegócio, todas as opiniões, ela deixa o mercado oriçado, isso é natural, então o mercado vai oscilar mais para baixo. Se vocês lembrarem, a gente começa o ano de 2020 a R$4 o câmbio, o dólar. A gente está falando, chegou a 5,90. Então também o câmbio caindo, a gente vai deixar de exportar? Não, vai depender do apetite da China, esse é o ponto. Por isso que eu falei, né, nem os extremos são ruins, tá? Porque a gente falar que o Trump sai, o Biden ganha, vai prejudicar a gente falar que o dólar a 4,50 vai prejudicar a gente, vai depender de muitos outros fatores, mas que seja um câmbio mais valorizado, deixa os nossos produtos mais competitivos, daí a gente tem que olhar para o campo. Aí eu faço o gancho, então a gente tem que olhar para o campo, trabalhar nossas margens. Trabalhar nossa margem e também olhar para o mercado externo e falar o que o mercado externo quer. O discurso do mercado externo já está dado. O mercado externo quer um alimento seguro e com preservação ambiental. Aí sim eu concordo que a gente pode sofrer algum tipo de, não vou dizer represália, o tema é muito forte, até porque tanto a Europa como os Estados Unidos, como o resto do mundo, como eu venho falando sempre com vocês, eles precisam do nosso produto, mas que vão haver restrições e podendo surgir barreiras, né, não tarifárias, e isso pode ocorrer. Então, o brasileiro, ele vai ter que aprender a ter esse dinamismo. Esse é o 2021. Tá? Além de desafios em relação se vamos ter as vacinas, quando que o mercado começa a girar, a gente tem esse lado do mercado internacional que vai cobrar, sim, um alimento mais seguro e posições mais claras do Brasil. Isso é claro. Qual que é outro ponto do mercado interno? No mercado interno a gente vai ver o desemprego subir, já está subindo, terminou o ano de 2020 subindo, 14,4%, 14,7%, ao redor desses patamares, e a expectativa é que chegue ao torno aos 16%. É verdade que a economia brasileira surpreendeu e vem recuperando firme, mas é evidente que muitos ainda vão sofrer. A gente fala de uma vacinação agora no começo de janeiro, vai acontecer em São Paulo. No Brasil a partir de março. Então é muita insegurança ainda, é muita incerteza. E isso faz com que o câmbio oscile, primeiro ponto, mas principalmente as empresas. Emprego, não emprego, como que eu vou operacionalizar a minha produção, a minha estratégia. E por que o emprego, o desemprego, a renda maior, a renda menor impacto? Porque eu estou falando de consumo interno e produtos de linha, alimento, medicamentos, mas principalmente alimentos de valor agregado. E alimentos como proteína, eu tenho um valor agregado maior, tá? Então, se eu tenho menos renda, eu olho numa gôndola do supermercado, eu tenho uma carne bovina a R$30, eu tenho uma carne suína a R$17 e tenho uma carne de frango, por mais que seja o peito, que é a carne mais valorizada, a R$10, R$12, com os meus R$30 eu compro 3 quilos de carne de frango. E a população brasileira não vai ter esse dinheiro. Não adianta falar, falta oferta no campo, o custo de produção subiu. Concordo com tudo isso daí. O produtor, ele fica refém, mas por outro lado eu tenho um preço, uma renda menor, um desemprego assolando. E aí quando eu olho o leite, eu falei de carnes, olha o leite, derivados. Não adianta falar do leite, o leite sai de R$2,50 em 2020 para R$4,50, ele consegue se manter esse patamar? Não consegue, mesmo leite fluido. Então tem impacto no consumo de derivados. O que eu vou consumir? Arroz, feijão, farinha, ovo,
carne de frango. Thiago, até arroz ficou caro. Até arroz ficou caro. Então eu deixo de consumir. Deixo de consumir a gasolina para consumir o álcool. Essa é um clássico no Brasil. Ah, não, a gasolina tá muito caro. Só coloca o álcool, você tá doido? O rendimento, a gente pode discutir, é outra história, né? Estou fazendo uma metáfora aqui na questão do consumo do alimento. Então, a renda, ela tem um impacto interessante. E a gente vai falar, janeiro, fevereiro e março. O que acontece em janeiro, fevereiro e março? Eu tenho IPVA, eu tenho IPTU. IPTU eu divido o ano todo, mas começa a pagar março, abril. Eu tenho as férias. A criança fica em casa, ela consome mais. Ou vou viajar, eu vou gastar. Material escolar. Então, eu tenho uma série de gastos no começo do ano, podemos dizer até abril, maio, que realmente ele onera o bolso do consumidor. E o consumidor, ele vai buscar alimentos, ele vai buscar compor uma cesta a um custo mais baixo. Então, o que esperar de 2021? Continua sendo desafiador. Eu acredito que é um ano muito promissor ainda para a parte de proteína, para a parte de grãos, mas que a gente tem que sempre estar atento a esses movimentos políticos, econômicos ao redor do mundo, falando de acordos comerciais, acordos cambiais, isso é importante, e também esse movimento interno. A economia vem recuperando, mas o auxílio emergencial terminou em dezembro, né? Agora em janeiro não tem mais. Então eu não tenho mais o auxílio, a não ser que a pandemia volte muito grave agora no começo desse ano e o governo volte a ajudar. Mas o governo já falou, não tem mais dinheiro, senão a gente vai chorar. Porque se o governo começar a gastar muito, daí o câmbio dispara. Daí a gente exporta mais, Thiago. Tudo bem, exporta mais, mas a gente vai ter inflação, a gente vai ter muito mais desemprego. É ruim isso. Foi muito bom esse período, mas não vai ser bacana nos próximos anos. Então, realmente, vai ter que haver um ajuste de consumo. Isso vai ser natural. Então, a cadeia do agronegócio, ela vai ainda ser positiva para o Brasil, vai continuar surfando, mas ela vai ter que se adaptar, trabalhar mais com menos. Mais um ano, Thiago. Porque assim, eu vou ter que realmente produzir uma arroba de boi, 1 litro de leite, 1 quilo de suíno, uma saca de soja, uma saca de milho com custo maior e com preço se ajustando à demanda. Isso vai ser natural. Isso é natural de todos os mercados. Mas é um ano, como eu disse, um ano muito positivo para a agropecuária brasileira ainda, 2021. Perfeito. Bom, pegando a mesma dinâmica que a gente fez semana passada de passar pelas principais proteínas animal, vamos lá, então, rapidamente falando um pouquinho de cada uma delas. Carne bovina, e aí a gente já emenda com o leite, né? Falando de bovinocultura. O que você tem aí de perspectiva, Thiago? Bacana, Juliana. Vamos falar dos dois, mas porque a gente tem um fator muito importante chamado pastagem, tá? A gente tem essa dinâmica da questão do atraso das chuvas em algumas regiões, né, principalmente no final do ano. A gente tem a questão do laninha, vai impactar? Não, já impactou, mas muita seca, muitas plantações no sul do país foram afetadas no final do ano, então realmente eu não tenho essa pastagem. Então o custo, realmente, o pasto começa a aparecer, começa um volume de chuva natural, dezembro, agora janeiro. Mas o alimento barato, muitas vezes, vai impactar um pouco na oferta, mas por outro lado tem a demanda, como a gente falou aqui no início, né? A gente tem uma demanda mais, entre aspas, enfraquecida, tradicionalmente, seja de exportação para carne bovina. O leite não tem esse mercado forte de exportação como tem a carne bovina, mas eu tenho uma demanda interna mais enfraquecida, na busca, principalmente por alimentos mais leves, por causa do calor, e contrapartida também os outros gastos, alimentos mais baratos. Então, o que esperar do leite ao longo do ano? No curto prazo, aí janeiro, fevereiro, março, tradicionalmente eu tenho um volume de pasto maior, eu tenho um volume de produção maior, óbvio. Por exemplo, o leite, o laticínio, ele vai buscar fazer o mesmo ajuste que ele fez ao longo de 2020, isso vai ser natural, sempre olhando a demanda, né, o comprador, a ponta final, em termos de formar preço. Então, realmente, tende a oscilar, caindo um pouco, tradicionalmente, lá para abril, maio, voltando a subir, né, entre safra, principalmente o uso dos insumos. A gente já vai falar um pouquinho de grãos concentrado, que vai vir caro ano que vem. Por mais que a gente já note uma queda, a gente já tem toda uma safra vendida.
e quem não vendeu ainda vai sentar em cima do saco de soja, então o custo do alimento vem firme. E o milho, Thiago, o milho mantendo o patamar dos 5,10 o câmbio, vai continuar exportando bem no segundo semestre, então o milho vai cair um pouquinho, sim, principalmente na safra, segunda safra, safrinha, mas vai ficar com preços firmes. Então tem um primeiro semestre do leite, vai cair um pouquinho, mas tende a subir, isso é natural, mas principalmente o laticínio aprendeu a trabalhar esse ajuste. Olhando para a carne bovina, a gente está vindo de um ano de oferta restrita, eu acredito muito no primeiro semestre ainda, ofertas ainda um pouco abaixo, principalmente pelo atraso no período aí da reprodução, que já começa em outubro, então demorou para chover, isso atrasa. A gente tem algumas regiões ainda com dificuldade desse pasto, bom em termos de alimento, então com o custo alto da alimentação, o boi não vai engordar tanto, então a oferta ainda vai continuar justa, preços firmes. Thiago, vai chegar a 300? Não acredito que chegue, porque a oferta vai voltar a aparecer. Talvez o segundo semestre, pelo preço alto do milho, pelo preço alto que o boi magro, o bezerro terminaram 2020 e vão começar 2021, muitos vão se assustar para fazer o confinamento. E aí cai no que a gente falou no podcast anterior, no quê? O efeito manada. Isso vale para o leite, isso vale para o boi. O que o meu vizinho está fazendo? O que a minha região está fazendo? Porque se eu sair e todo mundo sair junto, vai faltar boi, vai faltar leite. Agora, se eu ficar e todo mundo ficar, aparece leite, aparece carne bovina, aparece boi gordo. Então vai depender muito desse efeito. Óbvio, se o preço cair muito, muita gente vai abater. E foi o que aconteceu com o leite. O leite deu uma caída no final do ano e o preço da vaca lá por novembro firme. Que o produtor de leite fez? Descartou vaca, mudou, trocou rebanho, descartou, engordou, começou a dar leite para o bezerro, para o macho, que ele vendia como vitelo, entregava, ele começou a dar leite. Por quê? Para mim produzir esse bezerro, por mais que seja mestiço, para eu ter um retorno maior. Então a oferta restringiu, por isso que eu falo, a tendência à oscilação de preço é cair, mas o ajuste dentro do campo por baixo pasto, dependendo do efeito manada de abater vaca, continuar engordando o bezerro e até mesmo o produtor de boi gordo segurando pouco, tende a formar esse preço no primeiro semestre e pode impactar assim no segundo semestre. Esse é o cenário da pecuária, bovinocultura, de corte de leite. Só falando um pouquinho de exportação, a China tende a continuar comprando muita carne nossa, talvez não com o mesmo apetite ao longo do ano, como foi 2020, mas ainda vai ser o grande parceiro brasileiro e isso também vai ser o fiel da balança para 2021 para o Brasil. Então já puxa a avicultura aí na sequência, Thiago. Avicultura, pensando em corte, eu acho que vai ter um protagonismo interessante no começo de 2021, nesse ano que se inicia. Por quê? A gente está falando da proteína mais barata, né? Você comentou da mudança de consumo, né? Com certeza vem a carne de frango. O ovo. Exato. O ovo. Então a gente vai ter num primeiro semestre uma demanda mais firme para esses tipos de corte, né? Até mesmo o mercado exterior buscando esses tipos de corte. Um exemplo clássico do que aconteceu, e vocês podem, quando vocês forem no açougue, perguntem, por que o preço da asa de frango subiu muito? Porque a China veio e comprou muito, porque alguns dos produtos mais baratos que a gente tinha, a China comprou bastante asa de frango no segundo semestre no Brasil, aí sobe de preço. Então a China, por mais que ela compre muita carne bovina, ela paga um sobrepreço pra gente, então ela vai buscar carne de frango também, porque ela é mais barata, somada ao consumo interno brasileiro que tende a olhar para carne de frango, desde que a carne suína e de boi não caiam tanto, vai ter um consumo firme. E o ovo, como eu falei, o primeiro semestre é sempre muito bom pro ovo, preços firmes. Então a gente tem um primeiro semestre aí muito interessante na questão do ovo, né? Mas aí tende a cair a partir aí do meio do ano para frente, como é sazonal. Agora, eu vou fazer um gancho com o suíno, Juliana, só para aproveitar agora. O outro ponto importante é a questão do custo, tá, gente? Uhum. Tanto do concentrado do leite, do confinamento do boi e alimentação, suínos, aves de corte e postura. O custo vem alto. Se não conseguir passar esse preço ao consumidor, o produtor amarga prejuízo e desfaz de rebanho. Então a gente pode ter no segundo semestre o que a gente chama de inflação de custo. É um pouquinho do que aconteceu com o arroz. Eu diminuí minha produção por causa do custo e no período seguinte o preço subiu muito. Então o custo do milho, o custo da soja para alimentação animal pode impactar sim nesse movimento de levar
realmente a custos mais altos e o consumidor não pagar. Isso refletir em sobrar produto e acabar penalizando o produtor. Então, o suíno, que depende muito e terminou o ano com preços em queda, né, vai ter um ano desafiador, um ano de muita paciência, tá? Vai depender, a China ainda, o grande player, o grande parceiro, vai continuar comprando, porque o impacto da reconstrução do rebanho chinês vai se dar muito em 2022, vai aparecer em 2021, mas a recomposição do rebanho chinês suinícola aparece firmemente em 2022, mas esse é o cenário. O suinocultor brasileiro, ele vai ter que buscar, sim, ser mais eficiente, colocando uma carne mais competitiva em relação ao frango. Óbvio que a carne bovina é mais competitiva, porque o consumidor brasileiro vai buscar carne barata, principalmente no primeiro semestre. Então esse é o grande desafio da suinocultura ao longo de 2021, que vai continuar em termos de exportações firmes, mas o grande problema é depender muito da China. Esse pode ser um perigo aí eminente aí que impactar a cadeia. Bom, você trouxe um panorama de todas as proteínas animais, você falou também um pouco da produção de grãos que impactam diretamente aí na produção de carnes. E, Thiago, pelo que você trouxe para a gente, é um ano, querendo ou não, de muita cautela. Eu acho que a gestão vai ser fundamental para o bom desempenho e para os nossos produtores fazerem escolhas certas e assertivas, né? Eu costumo falar, Ju, que os países produtores, mais especificamente o Brasil, né, eles têm 3 grandes caminhos a seguir, ou 3 saídas, podemos dizer. A primeira é realmente investir em infraestrutura, seja logística, portos, né, rodovias, seja na questão de infraestrutura de tributação, taxas, buscar ter um dinamismo maior. Então, infraestrutura é um ponto, outra é capital humano. Puxa vida, dando como exemplo, a Ouro Fino investe tanto capital humano, o produtor ele tem que aproveitar mais isso, no sentido que elevar, logicamente, dentro da porteira, a qualidade do capital humano dele, treinamento para os funcionários, diminuir perdas, assim por diante, assim como aproveitar parceiros, principalmente como o Ouro Fino, que vai dar resultados em termos de know-how. Eu estou falando do know-how aí. Esse é o segundo ponto. Então, investir em capital humano. E o terceiro é tecnologia. E cai um pouquinho na pergunta do que você falou. Tecnologia, quando eu falo tecnologia, são os 4 grandes pilares. Primeiro grande pilar, pulando um pouquinho, é a parte de comercialização, compra e venda. Eu tenho que comprar produto com tecnologia, eu tenho que saber comprar, eu tenho que ter uma boa gestão nesse sentido, uma boa gestão financeira, de custo, controlar, né? Não adianta falar, eu controlo na caderneta. Não, eu preciso colocar tecnologia nessa gestão de RH, colocar mesmo, como eu falei, treinamento para funcionário, e depois a gestão da produção. Gestão, como você falou, e produção é o manejo dos animais, é o manejo sanitário, manejo nutricional, a genética. Então, é a tecnologia, mas uma tecnologia aplicada à gestão. Então, o produtor, eu falei dos países, né? Mas o produtor ele tem que focar nisso. Ele tem que melhorar a sua logística, tem que melhorar seu capital humano e tem que melhorar a sua gestão usando tecnologia, né? Eu acredito muito que a Ouro Fino ela pode dar esse suporte, né, em termos de tecnologia, e o produtor ele precisa começar a gerir. Então, a palavra realmente em 2021 é um ano de transição. Quando eu falo transição, o 2020 foi um pouquinho de transição também, porque a gente não sabia o que ia acontecer, era muita incerteza, na verdade. Aí o mercado brasileiro, principalmente o agro, deu a resposta, aí colocou esse desafio para 2021, essa transição. Peraí, eu fui muito bem agora. E agora que eu tenho um câmbio mais forte, e agora que eu perdi o grande parceiro político, e agora que eu tenho uma elevação de uma taxa de desemprego, esse é o período de transição. Mas o quê? Eu melhoro minha margem, o custo vai aumentar para todo mundo, o preço vai oscilar para todo mundo. Eu tenho que olhar para dentro da minha porteira e falar onde que eu estou sendo eficiente e onde que eu não estou sendo eficiente, e melhorar essa margem. Então a gestão é a palavra
talvez a palavra-chave para 2021, pensando na cadeia produtiva dentro da porteira, tá? Eu acredito muito nessa questão. E outros pontos, como a gente sabe que o crescimento do consumo vai se dar em países em desenvolvimento, então tem um fator renda importante, eles vão buscar alimentos competitivos, eu tenho aumento da população nesses países, o consumidor ele vai dando a resposta, eu quero um produto, como a gente vem falando sempre, com qualidade, com sanidade, com bem-estar animal. Todos esses cenários, eles vão ser diretrizes, e óbvio, focado no que a gente falou, eu quero um produto de qualidade e a preço baixo, porque eu tenho menos renda, estou com taxa de desemprego. Então, o produtor não tem que olhar e ficar com receio, com medo, ele tem que ficar atento, no sentido que eu tenho que ser bom no que eu faço, eu tenho que produzir mais com menos. Tiago, muito obrigada pela sua participação. Você, juntamente com a Ourofino Saúde Animal, fizeram um excelente trabalho, né, nesse cenário de pandemia, realizando vários eventos virtuais para levar informação ao nosso produtor. Você é o nosso guru, como eu te falei, você sempre é muito oportuno com as suas análises e eu tenho certeza que ajudou muita gente a ter um direcionamento para o ano de 2021 e nós contamos com o seu apoio neste ano também, nos nossos meios, para sempre contribuir com o nosso agronegócio, viu? Muito obrigada em nome de todo o time da Ourofino Saúde Animal. Um excelente 2021 para você e para toda a equipe aí do CPEA. Obrigado pelas palavras, Juliana. Eu só tenho que agradecer, ser grato pela confiança que a equipe, né, a família Ourofino deposita no CPEA, né, mas principalmente minha pessoa. Eu falo que eu tenho amigos, né? Eu me sinto parte da equipe, então a gente sempre busca trazer informações sólidas, muitas vezes não tão boas, mas sempre calcadas no que pode melhorar. Eu acho que isso que é importante, é um aprendizado mútuo, mas sempre focando no bem-estar tanto da empresa como dos clientes dela. Então eu fico muito feliz com essa oportunidade, né? É um privilégio, como eu já venho dito, né? É um desafio, porque realmente eu quero contribuir para vocês como empresa, mas também para os seus clientes. Então fica o meu abraço de novo, de agradecimento a toda a equipe da Ourofino e desejar um 2021 de muita luz, de muita saúde e prosperidade para todos, tá? Meu grande abraço para todos os ouvintes, para você e para a Ourofino. Obrigada, Tiago, para você também. Bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada para você que acompanhou mais um episódio do nosso Ourofinincast. Semana que vem, ano novo. Ó, que delícia! A gente preparou uma série muito especial, onde a gente vai falar de gestão de carreira, vai te dar caminhos aí para você ser um profissional de alta performance no campo também e ajudar muitos produtores rurais. Como conhecimento não ocupa espaço, já dizia Bruno Freitas, né? Também quero te fazer um convite para você aprender bastante com o nosso Ourofino em Campo, que é o programa de TV da Ourofino Saúde Animal, que eu tenho a honra de conduzir no Terra Viva. Então assista ao nosso programa de segunda a sexta, 12:30, em 8h20 da noite, horário de Brasília. E aos sábados tem uma edição especial a partir das 9h30 da manhã, também hora de Brasília. Um grande abraço, boa passagem de ano e semana que vem a gente está de volta. Até mais, tchau!